Das férias, artigo 77. O servidor fará jus a 30 dias de férias que podem ser acumuladas até o máximo de 2 períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Essa redação é dada pela Lei 9.525, que corresponde a férias de ministro. Parágrafo 1º. Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 meses de exercício. Parágrafo 2º. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. E parágrafo 3º. As férias poderão ser parceladas em até 3 etapas, desde que assim requeridas pelo servidor e no interesse da administração pública, incluído pela Lei 9.525 de 1997. Vamos comentar agora sobre férias. Férias todo servidor tem direito após ter completado o primeiro PA. O PA chama-se período aquisitivo. De quanto tempo? De 12 meses. Muito bem, fechado o primeiro período aquisitivo de 12 meses, fará jus, então, a um período de férias de 30 dias. 30 dias. Esses 30 dias poderão ser acumulados, no máximo até 2 períodos. Então, esses 30 dias poderão ser acumulados, ou os períodos de férias poderão ser acumulados até 2 períodos, se houver interesse da administração. Uma outra situação, o servidor, por exemplo, vai, a pedido, solicitar um parcelamento dessas férias em 3 vezes. Por exemplo, ele poderá solicitar o parcelamento em 3 vezes. Como ele é a pedido, vai ficar a critério da administração. A administração é que vai, então, julgar se é pertinente o seu pedido de parcelamento dessas férias. Muito bem. As férias, então, podem ser parceladas. As férias correspondem a um período aquisitivo de 12 meses, obrigatório. Não se fará férias proporcionais para períodos proporcionais. Paralelo a estas férias, existe um adicional constitucional, ou seja, está na Constituição que o servidor deverá receber mais 1/3 correspondente à sua remuneração, sobre a sua remuneração, adicionado ao período de férias. Então, cada vez que o servidor vai entrar em férias, ele simplesmente recebe um adicional de 1/3, está na Constituição, e que lhe garante, então, esse valor antecipado ao seu período de férias. Das licenças. Artigo 81. Conceder-se-á ao servidor licença por motivo de doença em pessoa da família, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, para o serviço militar, para a atividade política, para a capacitação, redação dada pela Lei 9.527 de 97, para tratar de interesses particulares, para desempenho de mandato classista. Parágrafo 1º. A licença prevista no inciso 1 do caput deste artigo, bem como cada uma de suas prorrogações, serão precedidas de exame por perícia médica oficial. Observado o disposto no artigo 204 desta lei, redação dada pela Lei 11.907 de 2009, que corresponde a menos de 15 dias de dispensa, do processo de licença. Parágrafo 2º, revogado pela Lei 9.527, de 10/12 de 97. Parágrafo 3º, é vedado o exercício de atividade remunerada durante o período de licença prevista no inciso 1 deste artigo. Artigo 82. A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. Vamos comentar sobre licenças, as licenças do servidor. Segundo a Lei 8.112 de 90, essa que a gente está vendo, a primeira licença é por um motivo de doença em pessoa da família.
essa é a primeira licença a ser concedida. Ela é remunerada? É remunerada. Essa licença poderá ser requerida, então, pelo servidor ou a administração, de ofício, assim o fará. A outra é por afastamento do cônjuge. Então, o afastamento do cônjuge é um outro tipo de licença concedida ao servidor. Esta não é remunerada. Também a pedido, né, do servidor. Para o serviço militar, então, para o serviço militar, quando ele é convocado, então, para o serviço militar. Ainda, para a atividade política, então, para a atividade política, não, ele vai, então, concorrer, na atividade política, ele vai concorrer a algum tipo de mandato. Seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal. Essa licença de que trata aí o primeiro inciso, que é por motivo de doença da família, em especial nesse modelo, ela simplesmente dependerá de avaliação de perícia médica. Sempre vai preceder a perícia médica. E uma característica interessante nas licenças é que aquela licença concedida por um período, dentro de 60 dias, né, por um período específico, mas dentro de 60 dias ocorrendo, uma mesma licença, com a mesma característica, ela simplesmente é considerada, então, como uma prorrogação da primeira licença. Da licença à gestante, à adotante e da licença paternidade. Artigo 207. Será concedida licença à servidora gestante por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Vide Decreto 6.690 de 2008, mais 60 dias requerido pela servidora até o final do mês após o parto. Parágrafo 1º. A licença poderá ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. Parágrafo 2º. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. Parágrafo 3º. No caso de natimorto, decorridos 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício. Parágrafo 4º. No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Artigo 208. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença paternidade de 5 dias consecutivos. Artigo 209. Para amamentar o próprio filho até a idade de 6 meses, a servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a 1 hora de descanso, que poderá ser parcelada em 2 períodos de meia hora. Artigo 210. A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 ano de idade, serão concedidos 90 dias de licença remunerada. Vide Decreto 6.691 de 2008. Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 1 ano de idade, o prazo de que trata esse artigo será de 30 dias. Vamos falar em especial da licença gestante. Essa licença gestante, no caso do servidor federal, ela é inicialmente concedida por um período de 120 dias. Mas existe um decreto aí, o decreto 6.690, esse decreto é agora de 2008, que estabeleceu mais 60 dias. Estes 60 dias que está dito aqui, por esse decreto, para a licença gestante, ele é negociado. Ele precisará ser requerido pela servidora até o final, né, do mês do seu parto, e ela poderá receber isto aqui em remuneração ou negociar esses dias aqui de uma outra forma. No caso da adotante, a licença adotante, então a adotante, tem para a servidora 90 dias concedidos de licença, para então
filhos, né, adotados até 1 ano de idade. Então, tem até 1 ano. 1 ano. A partir de 1 ano, isso aqui baixa para 30 dias. Então, a partir de 1 ano. Então, a partir de 1 ano em diante, essa licença adotante baixa, então, para 30 dias. No caso da paternidade, a licença da paternidade, o pai tem, então, 5 dias de licença para acompanhar o filho. Essa é a licença concedida para o servidor, então. Dos afastamentos. Do afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Do afastamento para o exercício de mandato eletivo. Do afastamento para estudo ou missão no exterior, não excederá 4 anos. Do afastamento para participação em programa de pós-graduação, estricto sensu, no país. Vamos falar então dos afastamentos. Todo servidor pode se afastar para exercer atividades fora da sua instituição ou no interesse da administração. O primeiro afastamento seria então para servir a outro órgão. A outro órgão. Nesse exemplo aqui, para servir a outro órgão, o afastamento será conhecido como a cedência. Essa cedência, então, o servidor é cedido para exercer atividades em outro órgão. Um outro afastamento seria para o exercício de mandato. Esse exercício de mandato é concedido a ele, vai se afastar para isso, para concorrer a mandatos eletivos, então, municipal, estadual, e federal. Ele poderá ficar afastado por este período. Período de mandato, então, municipal, estadual e federal. Poderá também se afastar para missão no exterior. Essa missão no exterior não pode ser superior a 4 anos. Então, não superior a 4 anos. Ele vai precisar ficar apenas esse período fora para a missão no exterior, quando for do interesse da administração. Uma outra é participação de pós-graduação. Essa pós-graduação também, estricto sensu, pós-graduação, no interesse da administração, ele também poderá ser afastado. Das concessões. Artigo 97. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço. Inciso 1, por 1 dia para a doação de sangue. Inciso 2, por 2 dias para se alistar como eleitor. Inciso 3, por 8 dias consecutivos em razão de, letra A, casamento, que é considerado gala, B, falecimento, que é considerado nojo, do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menores sob guarda ou tutela e irmãos. Artigo 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Vamos falar então das concessões. Vamos prestar bastante atenção que concessão não é a mesma coisa que afastamento, também não é a mesma coisa que licença. Licença é por um motivo já definido, os afastamentos também no interesse da administração, mas as concessões também são dadas, sem prejuízo nenhum para o servidor, quando ele poderá, então, se ausentar do serviço. Para doar sangue, obviamente que ele vai ganhar a concessão, nesse exemplo, de 1 dia. Ele ganha a concessão de 1 dia para doar sangue. Ele vai ganhar para o alistamento eleitoral, 2 dias. Aí a gente fica pensando, lá no início, na investidura, essa mesma lei diz que para investir em cargo público, o servidor tem que estar quite com as obrigações militares e eleitorais. Como é que agora ele vai ter concessão de 2 dias para se alistar como eleitor?
Obviamente que nesse alistamento aqui, esses 2 dias de concessão, é para ele renovar o título, fazer transferência de sessão, trazer transferência de urna e de local onde ele vota, ou por perda do título, ou coisa que vale. Muito bem. Agora, ele vai ganhar uma concessão por casamento. O casamento é chamado de gala, concessão gala. E essa concessão é de 8 dias. Assim como o falecimento é considerado, então, como nojo, e também é de 8 dias. Então, essas são as concessões dadas, né, para o servidor. Também há aquela parte de concessão da incompatibilidade de horários com relação ao servidor estudante. Desde que não haja prejuízo para a instituição onde ele trabalha, poderá, a critério da chefia, se ajeitar uma forma de conceder um espaço para que ele possa compartilhar as duas funções, tanto do estudo quanto das suas atividades profissionais.